Você já se sentiu preso, tentando mudar um hábito, uma crença ou uma situação em sua vida, apenas para se encontrar de volta ao ponto de partida? Você usa toda a sua força de vontade, afirmações e esforço, mas a mudança parece superficial, temporária. A frustração se instala e você começa a se perguntar se a verdadeira transformação é sequer possível. E se eu lhe dissesse que a razão pela qual a mudança tem sido tão difícil é porque você tem abordado isso da maneira errada? E se a verdadeira transformação não for um ato de forçar, mas sim um processo de render-se a uma reorganização fundamental da sua própria consciência? Esta não é uma filosofia de autoajuda comum. Esta é uma exploração profunda na intersecção da física quântica e da consciência, revelando como a sua realidade pessoal é um reflexo direto do seu estado energético. A mudança que você busca não é sobre lutar contra o que você é sobre um colapso quântico do seu antigo eu para permitir que um novo eu emerja. Os sentimentos de caos, desarmonia e até mesmo desespero que você pode sentir quando tenta mudar não são sinais de fracasso. Pelo contrário, são evidências poderosas de que o seu sistema antigo está se desestabilizando. Eles são os tremores que precedem um avanço monumental. Você está no limiar de uma metamorfose e a chave não é lutar contra o caos, mas entender o seu propósito e navegar por ele com sabedoria. Você está prestes a descobrir que não é uma vítima das suas circunstâncias, mas sim o observador consciente com o poder de colapsar uma nova realidade à existência. Então, qual é a solução? Se a força de vontade não é a resposta, o que é? A resposta está em entender a transformação pessoal não como um ato linear de esforço, mas como um salto quântico. É uma reorganização fundamental da sua consciência. Imagine a lagarta na crisálida. Ela não se esforça para se tornar uma borboleta. Ela não visualiza asas e tenta construí-las peça por peça. O que acontece é muito mais radical e profundo. A lagarta se desintegra completamente. Ela se dissolve em uma sopa de células primordiais, um potencial puro. Todo o seu sistema antigo, sua identidade como lagarta, deixa de existir. É a partir desse estado de potencial não manifestado, desse caos celular, que uma nova ordem, um projeto superior, emerge, a borboleta. Isso é exatamente o que acontece consigo num nível de consciência. Os seus padrões de pensamento, suas reações emocionais, suas crenças limitantes, tudo isso forma a sua identidade de lagarta. Quando você decide verdadeiramente mudar, você inicia um processo de desintegração dessa identidade. É por isso que se sente tão desconfortável. O caos que você sente é a sua estrutura antiga se dissolvendo. Sentir-se perdido, confuso ou em desarmonia não é um passo para trás. É a fase da crisálida. É a prova de que a energia está se movendo. Você está liberando velhos padrões para criar o espaço, o vácuo, para que uma nova possibilidade se estabilize. O erro que a maioria das pessoas comete é que, ao primeiro sinal de desconforto, elas recuam. Elas correm de volta para a segurança da identidade antiga, familiar, por mais limitante que seja. Mas você precisa entender: o colapso é necessário. A dissolução precede a criação. Você precisa permitir que a lagarta se desfaça para que a borboleta possa nascer. Vamos aprofundar um pouco mais para entender por que essa identidade antiga é tão resistente. A neurociência nos diz que cerca de 95% do seu comportamento diário, dos seus pensamentos e das suas emoções, são governados pela sua mente subconsciente. É um programa. E este programa foi escrito em grande parte na sua infância, através de experiências carregadas de emoção. Cada vez que você sentiu medo, vergonha,
abandono ou alegria, uma rede neural foi formada e fortalecida. Com o tempo, esses padrões tornaram-se a sua identidade. Você não diz, eu sinto ansiedade. Você diz, eu sou ansioso. Você não diz, eu tenho um padrão de escassez. Você diz, eu sou pobre. Você fundiu a sua consciência com o programa. O desafio é que este programa subconsciente existe para a sua sobrevivência. Seu propósito é mantê-lo seguro dentro dos limites do que é conhecido. Qualquer tentativa de sair dessa zona de conforto é percebida pelo programa como uma ameaça à sua existência. É por isso que a mudança parece uma luta. Você está literalmente lutando contra a sua própria identidade programada. O seu corpo, viciado nas químicas das emoções familiares como culpa ou frustração, irá clamar por essas emoções para se sentir normal. A sua mente irá gerar pensamentos que justificam permanecer o mesmo. É um sistema de feedback autorreforçador. Portanto, tentar mudar apenas com a mente consciente, os 5% que usam a lógica e a força de vontade, é como tentar mudar o curso de um transatlântico com um remo. É inútil. Você precisa ir mais fundo. Você precisa recondicionar a própria mente subconsciente, o que significa mudar a sua energia, a sua frequência. Então, como você inicia essa mudança quântica? Como você se move de ser governado pelo programa subconsciente para se tornar o observador consciente da sua realidade? O primeiro passo é a aplicação prática de um dos princípios mais profundos da física quântica: o efeito do observador. No famoso experimento da dupla fenda, as partículas subatômicas comportam-se como ondas de potencialidade quando não estão sendo observadas. No entanto, no momento em que um observador as mede, a onda de possibilidades colapsa em uma única partícula, em um evento específico. A sua consciência funciona da mesma maneira. Os seus padrões de pensamento e emoções são como essas partículas. Enquanto você está inconscientemente identificado com eles, você está preso no padrão. Mas no momento em que você se retira e os observa sem julgamento, você deixa de ser o padrão e se torna o observador. Este é o seu primeiro passo prático. Comece a notar. Quando sentir raiva, em vez de dizer, eu estou com raiva, pare e diga a si mesmo: ah, aqui está a energia da raiva se movendo através do meu corpo. Interessante. Quando um pensamento de autodúvida surgir, em vez de acreditar nele, observe-o como se fosse uma nuvem passando no céu. Aqui está o pensamento, eu não sou bom o suficiente. Ao fazer isso, você cria uma separação. Você retira a sua energia, a sua consciência do programa. Você para de alimentar o padrão. Cada vez que você observa em vez de reagir, você enfraquece as conexões neurais da antiga identidade e começa a liberar energia. Você está criando espaço. Este ato de observação desapegada é a ferramenta mais poderosa que você possui. Não requer esforço, apenas consciência. É o início da desintegração da lagarta. Você está começando a perceber que você não é os seus pensamentos, não é as suas emoções, não é o seu passado. Você é a consciência que está ciente de tudo isso. Agora vamos expandir este conceito para um nível multidimensional. A sua identidade não é apenas um conjunto de programas neurais. É uma assinatura energética, uma frequência vibracional. Tudo no universo é energia, frequência e vibração. Seus pensamentos e emoções emitem uma frequência específica. Sentimentos como medo, culpa e vergonha vibram em frequências baixas. Sentimentos como amor, gratidão e alegria vibram em frequências altas. O princípio da ressonância quântica afirma que semelhante atrai semelhante. A sua frequência pessoal atrai experiências, pessoas e circunstâncias que ressoam com essa mesma frequência. Se você está preso em uma frequência de escassez,
você continuará a atrair e perceber a falta em sua vida, não importa o quanto trabalhe duro. A verdadeira transformação, portanto, é uma mudança de frequência. É aqui que a epigenética entra. A epigenética é a ciência que estuda como o ambiente, e as suas percepções do ambiente podem alterar a expressão dos seus genes. O que isto significa é que você não é uma vítima da sua genética. O seu estado emocional, o seu estado de ser, está constantemente enviando sinais para as suas células, ativando ou desativando genes. Ao mudar a sua frequência interna através da prática da observação e da escolha consciente de emoções elevadas, você está literalmente mudando a sua biologia e enviando um novo sinal para o campo quântico. Você está se sintonizando com um novo potencial. No entanto, este processo de mudança de frequência pode criar um período de incoerência. Seu corpo, acostumado à química antiga, pode se rebelar. Sua mente pode gerar dúvidas avassaladoras. Seus entes queridos, acostumados com o seu antigo você, podem não entender a sua mudança. Este é o momento mais crucial. É aqui que você deve se ancorar na sua visão de quem você está se tornando, e não na evidência da sua realidade atual. As tradições espirituais antigas entenderam isso perfeitamente. O Vedanta fala de Sakshi Bhava, a atitude da testemunha, que é exatamente o princípio do observador quântico. Eles sabiam que a libertação não vem da luta contra a mente, mas da percepção da sua verdadeira natureza como consciência pura, a testemunha silenciosa por trás de toda a experiência. Você está alinhando a ciência de ponta com a sabedoria eterna. A integração diária é onde a teoria se torna a sua realidade vivida. Não é suficiente entender estes conceitos intelectualmente. Você deve encarná-los. Como você faz isso? Comece o seu dia com intenção. Antes mesmo de pegar o seu telemóvel, passe de 5 a 10 minutos em silêncio. Em vez de entrar imediatamente no modo de reação, entre no modo de criação. Coloque as mãos sobre o coração e pergunte a si mesmo: qual frequência eu escolho encarnar hoje? Gratidão, alegria, abundância? Sinta essa emoção no seu corpo agora, antes que qualquer evento do seu dia lhe dê uma razão para senti-la. Você está dando ao seu corpo uma amostra do futuro. Este ato treina o seu cérebro e corpo a viver no estado do seu novo eu. É uma forma de ensaio mental e energético. Durante o dia, pratique a pausa consciente. Defina um alarme no seu telemóvel a cada hora. Quando ele tocar, pare o que estiver fazendo por apenas 60 segundos. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e verifique o seu estado interno. Você está no piloto automático? Você está em um estado de reação? Sem julgamento, simplesmente observe e reoriente-se para a frequência que você escolheu pela manhã. Este micro-hábito interrompe o impulso do programa subconsciente e o traz de volta ao momento presente, ao assento do observador. Agora eu quero que você participe ativamente. Nos comentários abaixo, compartilhe uma coisa, um padrão ou crença que você está pronto para observar e liberar. Ao declará-lo, você o traz da escuridão do subconsciente para a luz da consciência. Este é um passo poderoso. E ao ler os comentários de outras pessoas, você perceberá que não está sozinho nesta jornada. Estamos todos juntos nesta metamorfose coletiva. À medida que você pratica a observação e a sintonização com uma nova frequência, você inevitavelmente enfrentará a resistência. O antigo eu não desiste facilmente. A dúvida surgirá. Sua mente dirá: isso não está funcionando. Olhe para a sua conta bancária. Olhe para os seus relacionamentos. Nada mudou. Este é o teste final. A sua realidade 3D é um eco do seu passado vibracional.
Há um lapso de tempo entre a sua mudança de frequência interna e a manifestação externa. Durante este lapso, a sua fé é testada. Fé, neste contexto, não é uma crença cega. É uma confiança inabalável na sua capacidade de criar, baseada no seu entendimento das leis universais. Então, como você estabiliza e sustenta o seu novo estado? A chave é a consistência e a coerência. Coerência significa alinhar seus pensamentos, emoções e ações. Não adianta meditar sobre a abundância pela manhã e depois passar o resto do dia reclamando da falta de dinheiro. Essa é uma assinatura energética e incoerente que envia sinais mistos ao campo quântico. Você precisa se tornar um ator do método. Comece a pensar, sentir e agir como a pessoa que você quer ser, agora. Pergunte-se: como a versão abundante de mim caminharia? Como ela falaria? Que decisões ela tomaria? E então comece a fazer essas coisas. Isso não é fingir até conseguir. É ser para se tornar. A Bíblia diz: sede transformados pela renovação da vossa mente. Não diz para lutar contra a sua mente, mas para renová-la. Isso é feito ao retirar a sua atenção do que era e colocá-la firmemente no que está se tornando. Quando a dúvida surgir, não lute contra ela. Reconheça-a como o último suspiro do programa antigo. Agradeça-lhe por tentar protegê-lo e, gentilmente, redirecione o seu foco para a sua visão. A sua persistência em manter a nova frequência é o que eventualmente desmorona a antiga estrutura e permite que a nova realidade se cristalize. Chegamos ao cerne da questão. A sua jornada de transformação pessoal é muito mais do que apenas melhorar a sua própria vida. Cada vez que você escolhe a consciência em vez do programa, o amor em vez do medo, você está fazendo mais do que apenas mudar as suas próprias circunstâncias. Você está alterando o campo de consciência coletiva. Você é uma célula no corpo da humanidade. E quando uma célula se cura, ela envia um sinal de cura para todo o corpo. A sua coragem de enfrentar as suas sombras, de desintegrar as suas limitações e de emergir como uma expressão mais autêntica do seu verdadeiro eu, cria uma ressonância que inspira e eleva todos ao seu redor. Lembre-se disto. Você não é os seus padrões limitantes. Você não é a sua história. Você não é o seu corpo ou a sua mente. Essas são apenas experiências que a consciência está tendo. A sua verdadeira natureza é a própria consciência observadora, ilimitada, eterna e infinitamente criativa. O caos que você pode estar sentindo não é um sinal de que você está quebrado. É o som da sua crisálida se quebrando. É o prenúncio do seu renascimento. Abrace o processo. Confie na desintegração. Renda-se ao desconhecido, pois é no espaço do desconhecido que todas as possibilidades existem. Você tem dentro de si o poder de colapsar qualquer uma dessas possibilidades em sua realidade. Não por força, mas por ressonância. Não por luta, mas por alinhamento. Você é o observador quântico no leme da sua vida. Esta jornada é a jornada mais importante que você fará. É a jornada de volta para casa, para a lembrança de quem você realmente é. Se esta mensagem ressoou com você, se você sentiu uma faísca de reconhecimento em sua alma, então eu o convido a se juntar a esta comunidade. Subscreva o canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar ouvir isso hoje. A sua transformação é o maior presente que você pode dar ao mundo. Continue observando. Continue escolhendo a sua frequência. E observe como o universo se reorganiza ao seu redor.